né? É real. Precisa se autoconhecer para você não replicar os mindsets. Você tocou num assunto muito interessante aí, que é a questão do pai. Você vai falando, eu vou guardando aqui na caixolinha. E assim, eu vejo também com esses olhos. O pai, ele trabalhou demais, sabe? Ele conquistou a independência financeira, uma pessoa que veio de uma vida difícil, né? Normalmente é assim que funciona. Eu não quero para os meus filhos o que aconteceu comigo. Só que exatamente aquelas as coisas que aconteceram com ele foi aquilo que serviu para fazer a responsabilidade, para ele evoluir. Né? A responsabilidade traz evolução. E em alguns casos eu vejo que o pai acaba perdendo a mão com os filhos porque ele quer privar o filho de passar por certas situações na vida, sendo que seriam as mesmas coisas que faria com que essa pessoa evoluísse. Tá errado dar do bom e do melhor para o filho? Não, mas a gente não pode colocar ele numa bolha. Eu queria que você comentasse, né? Você tem conhecimento disso, você tem essa visão, eu compactuo com essa tua visão, mas o que o pai pode fazer para, ao mesmo tempo, entregar o do bom e do melhor, que é o que você faz com a tua filha, mas, ao mesmo tempo, não privar dele encarar a vida como é. A vida como ela realmente é, né? Eu digo que isso só vem com a questão de orientação. A palavra que resume como quebrar esse ciclo e como implantar algo que é um tipo de pensamento e um comportamento, é você implantar um comportamento novo, é você quebrar esse ciclo colocando algo como exemplo. Então eu vou dar alguns exemplos do que eu entendo que para mim serviu e para minha filha também. Eu lembro quando eu falei, algumas coisas geram indignação para quem está escutando, por não se autoconhecer e entender o que tem por trás. Por exemplo, se eu falar assim, ó, você não tem que elogiar seu filho, vai ser um absurdo para um monte de gente. Não é que você não tem que elogiar, você tem que saber elogiar. Você tem que saber colocar as palavras. Sim. Então, assim, a mesma coisa eu falei para minha filha. Eu lembro como se fosse hoje. Eu falei assim, Bel, você vai ter que pagar a sua faculdade. E aí gerou indignação com a família toda. Aí foi assim, tá, mas por que você não vai pagar a faculdade dela? Porque ela tem que entender o que é pagar os próprios estudos. Mas porque você ganha bem, você tem que pagar. Eu falei, não, eu paguei com o meu próprio dinheiro os meus estudos e ela vai pagar com o próprio dinheiro os estudos dela. Eu não estou dizendo que eu não vou ajudar. Você precisa do inglês agora? Ok. Você precisa do colégio particular? Ok. Você precisa do cursinho? Ok. Se você não passar, você vai pagar do seu bolso. Por quê? Eu estou criando um pensamento de esforço desde lá de trás para ela entender que não é o papai que vai pagar a frustração dela. Sim. Então, esse não é deixar de fazer, é orientar. Eu nunca vou deixar de cumprir o meu papel como pai. Mas se eu não conscientizar, se eu não direcionar, se eu não der o caminho, como é que ele vai saber o caminho? Então eu preciso dar o caminho. Eu falo assim, olha, a mesma coisa de viagens. Eu viajei bastante tal para fora e eu falei, olha, quando você tiver o seu dinheiro, quando você tiver mais velha, a gente vai viajar. Essa viagem você vai, as próximas eu preciso que você faça a sua parte. Tá, mas você é meu pai, tem que pagar. Então peraí, você ganha R$ 1.412 de pensão com 14, 15 anos de idade. O que você faz com esse dinheiro? Eu estou cumprindo o meu papel como pai. O que você está fazendo? Aí entra até no assunto de ontem que você falou. Sim. Cadê os transportes lá, as caixinhas que você tem que criar responsabilidade? Eu não estou me negando. Eu estou pagando uma pensão mais do que um salário mínimo de muito pai de família. Então você que comece a me escutar e ver essa orientação, para que quando chegue lá na frente você entenda o que eu fiz. Qual que é o prazer que eu tenho? Ela ter falado, ela teve ela tá online, falou, eu aprendi. Eu falei para ela assim, eu briguei muito por causa do inglês. Eu falava muito do inglês dela e tal, e briguei, suspendi pensão para pagar o inglês, para você ter ideia. Eu falei, não vou pagar pensão se tirar do inglês. Hoje ela trabalha com inglês. Ela sabe o valor que tem isso hoje para ela. Eu falei, olha, eu não pude ter isso na minha época. Eu te dou o recurso, você tem que ir lá. Você não quer ir? Sabe o que eu falava? Não vai, o futuro é seu. Eu estou proporcionando o caminho. Você não quer ir? Tá tudo bem, eu não vou te forçar. Então, para mim, é muito nesse sentido de orientar. Dói,
Não é muito fácil você ter que falar a verdade, ou você ter que orientar o que é certo, do que você pagiar, que é o que muitas pessoas fazem. Mas eu falo que essas pessoas que pagiam são inocentes. Elas não fazem por mal e não está certo nem errado, está tudo bem. Só que quando você for analisar uma situação e seu filho entrar 4 ou 5 vezes na faculdade e nunca terminar, olha lá para trás se você não deixou ele parar tudo pela metade quando ele era pequeno. Parar o prato de comida na metade, o suco pela metade, a lição pela metade. Ai, coitadinho, não, tá certo. Se você pagiou demais, você vai pagar a conta lá na frente. Então Ônus, não né? é o ônus. Então assim, não é ser duro e também não é ser conivente com tudo. Para mim é o equilíbrio de olhar e conscientizar. Eu sempre sentei e conversei. Olha, eu estou fazendo isso por causa disso. Isso está acontecendo por causa disso. Eu sei que pode não ter o entendimento, mas a minha parte está sendo feita. É a melhor? Não. Então, assim, orientar e dar o exemplo é a melhor lição que eu posso falar para alguém que tem um desafio de falar assim, ó, eu vou dar para o meu filho tudo que eu não tive. Cuidado, porque você está privando ele de saber qual que é o peso da vida. Aí vai ter um monte de gente falando assim, mas eu não quero que meu filho sofra. Não, não estou falando de sofrimento. Eu estou falando o que é o seu filho saber lavar uma louça, mas ele não é empregado doméstico. Eu sei, mas um dia ele vai ser esposo. E a esposa vai chegar cansada e ele não vai lavar louça. Para a esposa, ele vai ser um homem machista. Porque foi implantado algo nele. E tá tudo bem. Só que quando a sua nora vir reclamar, você olha o comportamento que ele teve lá atrás. É tudo em cadeia. Tá tudo ligado nesse mindset. Cada atitude nossa como pai, filhos e com os nossos filhos vai refletir lá na frente. Um dia esses filhos vão crescer. E eu vou falar assim, né, Dele? Você tem quantos anos? 3. A minha tem 19. É uma mulher já. Você está entendendo? Assim, eu tenho 35, os assuntos dela são muito próximos do meu. De Sim. ansiedade, de questão, ela está estudando, eu também, tipo, é muito próximo essa vibe que eu vivo com ela como pai e filho. Então, assim, você vai viver coisas assim também, que você vai ver, meu filho já está com 15, eu não quero perder ele para uma namoradinha, mas você namorou com 15, por que ele não pode? Sim. Você está entendendo? Então, assim, é cíclico. A música do Renato Russo, que fala que os pais são inocentes, para mim é a melhor frase que tem. Meus pais são tão inocentes quanto eu com relação à minha filha. Sim. Eu não posso criticá-los, são inocentes. Você pegou num trecho aí que seria uma das minhas perguntas, tá tudo aqui na